Olá, sejam bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje vamos meditar no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, do versículo 15 ao 19. São lições importantes, se trata do julgamento de Jesus. Nós vamos fazer uma série de programas onde nós vamos enfatizar muito mensagens e acontecimentos que envolveram o julgamento de Jesus antes da sua crucificação. Amém? Amém. Mateus 27, do 15 ao 19. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que eu lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Então, estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Essa semana, esses próximos programas, nós gostaríamos de enfatizar os acontecimentos que se sucederam no julgamento de Jesus antes da sua crucificação. Os personagens envolvidos, a mensagem de Deus nesses acontecimentos e tudo aquilo que ocorreu, que são lições que nem sempre nós temos esse acesso e são coisas interessantes que Deus nos ensina nessas passagens. Então vamos tentar meditar sobre algumas dessas passagens. Hoje, especificamente, nós lemos o trecho em que Pôncio Pilatos coloca Barrabás e Jesus para que o povo escolha qual deles deve ser liberto. E é claro, sobre a influência dos fariseus, o povo que via nos fariseus uma autoridade religiosa e uma autoridade social política, o povo intimidado escolhe Barrabás. Barrabás era uma pessoa, um homem, que cometia assassinatos, violência e roubo. Barrabás quebrava a lei e por isso estava ali. E Jesus estava ali por razões políticas, religiosas, porque os fariseus não aceitavam os ensinos de Jesus. Os fariseus não entendiam o poder de Deus e a manifestação de Deus real, em que Jesus curava, tratava todas as pessoas de forma amorosa, ensinava o amor de Deus. E os fariseus, cegos por sua condição social, por seu domínio político, cegos pelos problemas de sua religião, eles não aceitavam Jesus e temiam Jesus, porque Jesus desmascarava a sua hipocrisia, desmascarava que muitas vezes, as suas práticas eram contrárias à própria lei de Deus. Bem, e os fariseus queriam a morte de Jesus. Mas em que contexto acontece essa história? A Judéia está sob o poder estrangeiro, sobre o poder romano. Roma domina e Pilatos é o representante desse poder na Judéia. Pôncio Pilatos é o governador ali da região judaica, ali em Jerusalém, e está juntamente com sua esposa. Pôncio Pilatos, por ser romano, acreditava em vários deuses, mas acreditava muito mais no dinheiro, na violência e no poder. Pôncio Pilatos é um político astuto, um homem vivido e de confiança do imperador romano, porque a região judaica era uma região de muitos conflitos. E se Pôncio Pilatos ali era um governador colocado pelo imperador romano, ele era um homem experiente, mas era um homem experiente em política, em guerra, mas não conhecia as Escrituras, não conhecia o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o único Deus, a quem Jesus vinha ensinar, a quem Jesus vinha pregar
o reino de Deus, o evangelho, a boa nova. Pôncio Pilatos não conhecia essas coisas. Os valores que Jesus pregava, Pôncio Pilatos não conhecia, porque Pôncio Pilatos conhecia o poder romano, não é? E Pôncio Pilatos, mesmo assim, pela sua experiência, percebe que Jesus é inocente, o texto diz isso, e tenta, através desse julgamento do povo, libertar Jesus. Não agrada a Pôncio Pilatos matar uma pessoa inocente. E ele vê em Jesus um homem inocente. E que os fariseus estavam armando ali uma trama suja, uma trama política. E Pôncio Pilatos sabe que Jesus é inocente. Mas Pôncio Pilatos não conhece espiritualmente a Deus. Ele não conhece os profetas, Moisés, as leis mosaicas, as manifestações de Deus ao povo de Israel por séculos. Ele não conhece, ele não faz parte dessa aliança que Deus havia estabelecido com o povo de Israel. Por isso, a situação dele é muito estranha, porque agora ele tem o poder de julgamento sobre Jesus, mas ele não faz parte do povo de Israel. Ele é um estrangeiro, ele e sua esposa. Ele não tem condição de entender espiritualmente a Deus e o que acontece ali. Ele não tem nenhuma condição. O que acontece? O que vemos aí é uma manifestação de Deus, da justiça e do amor que Deus tem para com todos. Por quê? Porque Deus, sabedor que Pôncio Pilatos não tem a condição espiritual e o conhecimento que os fariseus tinham das Escrituras, a esposa de Pôncio Pilatos tem um sonho, e nesse sonho ela é avisada que eles não deveriam, ela, esposa, e ele, Pôncio Pilatos, não deveriam se envolver naquelas situações com aquele inocente, com aquele justo. Por quê? Porque no sonho ela diz: muito sofri por causa desse justo. Por quê? Porque aquele pecado que eles estavam se envolvendo, aquela situação de escândalo, aquela situação infame, onde Jesus seria condenado, era uma situação que mais tarde lhes traria um sofrimento atroz, um grande sofrimento. E Deus, no seu amor, sabendo que eles eram estrangeiros, que eles tinham um poder temporal e que eles poderiam se abster de se envolver naquela situação para que não fossem culpados de um pecado tão grande, Deus avisa a esposa de Pôncio Pilatos, porque Deus é amor e Deus se preocupa com todos. E a esposa de Pôncio Pilatos tenta alertar o marido: não se envolva com esse justo, porque muito sofri por causa dele. É claro que Pôncio Pilatos não a escuta, e aí o seu pecado permanece. E ele de forma assim desastrosa, se envolve nesse acontecimento sem ter uma necessidade real. Por quê? Porque ele cometeu um grande pecado de se envolver em condenar um homem justo, de condenar o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, a uma morte de cruz. Então, o que nós aprendemos daí? Que Deus nos alerta, Deus sabe as nossas limitações, e é nessas limitações em que Deus muitas vezes nos alerta através de sonhos, através de pessoas falando conosco, através de leitura das Escrituras, e de tantas maneiras. Deus, no seu amor, sabendo das nossas limitações, Ele tem nos alertado: não faça isso para que você não sofra, faça aquilo para que você progrida. Deus tem nos alertado de muitas maneiras, porque todos nós temos limitações. E Deus sabendo delas, por amor, Ele sempre nos alerta. Pode ser através de um sonho, como a esposa de Pôncio Pilatos, mas é de tantas maneiras que Deus nos alerta. E nós temos que ter esse conhecimento. Deus se preocupa conosco e sabe das nossas limitações, porque Ele nos ama. Amém? Amém. Então, amigos, esse foi mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa.
Se você não é inscrito ainda no nosso canal, aproveite para se inscrever hoje, compartilhar essa mensagem com outras pessoas e vamos todos juntos crescer espiritualmente. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pelo dia de hoje, por essa semana que iniciou ontem. Possamos, ó Pai, sempre ter um coração voltado para o Senhor, entregando todas as coisas, os problemas, as causas da nossa vida nas suas mãos. Pedimos, ó Deus, que nos dê discernimento e sabedoria para fazer escolhas corretas, não escolher errado, como essas pessoas escolheram. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que abençoe cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, para que todos sejam abençoados. Muito obrigada por tudo, eu peço a sua proteção, sabedoria e paz. Obrigada por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.